das minhas aulas de teologia e separei algo que eu ministrei para mais ou menos quase 300 jovens esse tema está aqui. E eu quero trazer esse assunto aqui para vocês. Mas eu quero aproveitar já cumprimentar todos que estão me vendo na minha rede social. Que Deus te abençoe. Como eu gosto de dizer, olha, avisa lá, compartilha, porque Deus tem palavra, não só para mim, mas para toda a igreja. Quero convidar o bispo, o pastor. Gente, esse é o pastor da nossa igreja, o pastor Jonas, que tanto eu falo, que é um pastor amoroso. Por favor, pastor, para todo mundo conhecer o bispo também, para que ele saiba quem é esse povo lindo que eu falo do café, né? Com Deus, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu falo desses dois homens de Deus. Então, para que você saiba quem é esses homens que têm me abençoado, que têm permitido eu ministrar, tocar no instrumento, cantar, louvar o Senhor. Pastor Jonas, para todo mundo olha, pastor Jonas, bispo Luiz Mendes, desde 1959 está aqui conosco ainda, coisa linda, né? Glorificando, exaltando o Senhor. Ele é o fundador, começou esse trabalho aqui. Então, agora todo mundo da minha rede social já sabe quem é o pastor Jonas, o pastor titular da igreja, e já sabe quem é o bispo. Não só ele, como está lá o pastor Josué lá atrás da galeria, também o evangelista, que são credenciados pela igreja de Deus. E eu quero já confirmando, apresentando a cada um deles para que vocês saibam, nós não estamos sozinhos, ele a bispo está ali, nós estamos debaixo de um pastoreio maravilhoso. Muito obrigado. Agora todo mundo já sabe isso. Agora não tem mais. Amém, igreja? Amém. Estou fazendo isso, meus queridos, porque eu falo de segunda a sábado, eu coloco às vezes o link para vocês verem que nós estamos divulgando a igreja de Deus em Vila Holanda, Osasco. Então, desde 2004, para quem não sabe, a gente vem pastoreando e era outro nome. Tinha Deus. E eu continuo também ainda onde tem Deus. Amém? Se você puder abrir a palavra, está lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu só trocar aqui um pouquinho de óculos, para que eu possa aqui não falar de uma palavra, né, meus irmãos, que esteja registrado aqui. Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ser bem breve. Isso aqui é uma administração que tem um certo tempo, mas eu separei algo que tem tudo a ver. Se alguém puder me ajudar, fazendo só um pouquinho de água, eu já agradeço. Você falar que achou aí, você falar amém. Amém. Povo abençoado. Gente, esse assunto tem tudo a ver com aquele que atendeu o chamado do Senhor. Tem duas versões. A primeira versão, talvez esteja aí na sua Bíblia, é essa. Olha só. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todos têm essa versão aí, é um pouco diferente. Portanto, que os homens nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então essa é uma nova versão que nós estamos trazendo para você me acompanhar. Agora olha que coisa interessante. Eu queria que você falasse para o seu irmão aí algo que me chamou muita atenção nessa ministração. Diga aí para o seu irmão: Cristo te chama. Para de novo: Cristo te chama. Ou então esta palavrinha do seu irmão. Você olha para ele assim e fala: ó, vai. Cristo chama. Repete de novo: vai. Cristo chama. Gente, eu quero falar algo que hoje eu conversando com a missionária Dilson, e eu contei para ela como interessante quando a gente, com o poder da palavra, o quê? O poder do quê? Da palavra. Pode, meus pastores, até convencer aquele que é desacreditado, aquele que tem dúvida, aquele que às vezes está esperando algo que agrade o seu coração. Então conta-se às vezes uma história aqui, né? Que muitas vezes a gente, quando chega nela, para nela, a gente observa:
ouvir, para poder falar. Senão você às vezes acha que tudo que está lançado tem a ver com aquilo que você está lutando, que é a salvação da sua alma. A palavra ministro aqui, quando a gente faz uma pequena exegese, ela vai mostrar para você a realidade que Paulo está mostrando para os seus ouvintes. Então a gente sabe que a tradução do grego ao do hebraico, muitas vezes ela peca, porque o português não alcança a raiz dessa palavra. Por isso que é importante quando você, ao ouvir uma palavra, você guarda no seu coração, chega na sua casa, chega no seu lar e comece a estudar e meditar aquilo que está sendo proferido. Ou seja, a gente vai lembrar dos irmãos bereanos, porque a palavra aqui, o puretas no grego, vai falar que eu, pastor Fernando, bispo Luiz Mendes, pastor Jonas, pastor Josué e todos nós somos remadores. Somos o quê? Remadores. A palavra ministro que você acabou de ouvir, lá no original, vai dizer que você é um remador. E aí quando você para pensar, pastor Jonas, mas é um remador? Paulo está dizendo que eu e todos aqueles que estão servindo a Deus, nós somos remadores. Preste atenção numa história que eu quero contar, para eu voltar rapidinho lá e pegar alguns tópicos e mostrar para vocês por que eu comecei a falar de ministro e por que eu estou falando que cada um de nós somos remadores. Olha que coisa interessante, essa é a história que eu quero contar agora para vocês. Então conta-se uma história, gente, de um certo caipira. E esse caipira um dia estava trabalhando e de repente aconteceu um brilho no céu, como está a história aqui. E aí ele viu neste brilho 3 letras. E as 3 letras que ele viu era V, C, C. Qual era a letra? V, C, C. Acho que só o pastor Júnior conseguiu memorizar, hein? Qual era a letra mesmo? V, V, C, C. Esse homem, gente, era muito religioso. E aí logo ele julgou que essas 3 letras significavam: vai, Cristo, chama, V, C, C, vai, Cristo, chama. Claro, com essa visão, mas você quer aquele ele correu para quem? Para o seu pastor. Quando ele chega para o seu pastor, ele conta tudo o ocorrido. E aí ele chega à conclusão: olha, a partir de hoje eu quero devotar a minha vida toda a pregar o Evangelho. Ó, o pastor ficou surpreso, mano. Quem que quer devotar, dar seu tempo, sua vida, tempo integral? Muitos até querem, mas tem família, tem um custo de vida, envolve muita coisa, mas ele abriu mão, porque ele teve uma visão de 3 letras: V, C, C. Correu para o pastor escutou aquela história. Aí o pastor: calma, mas para pregar o Evangelho, é preciso conhecer a Bíblia. E você conhece a Bíblia? Rapidinho, aquele moço caipira respondeu: claro que sim, eu conheço a Bíblia. Tudo bem, então qual é a parte da Bíblia que você conhece? Ele rapidinho respondeu que a parte da Bíblia que ele conhece, gente, é a parábola do bom samaritano. Aí, poxa vida, então já que você conhece, não tem um pouquinho, você pode contar essa história do bom samaritano para mim? A pessoa, diante daquela situação, já que ele conhecia tanto, ele começa agora: olha só, descia de Jerusalém para Jericó, um homem que caiu entre os salteadores. E aí ele começa, e ele lhe disse: varões, irmãos, escute-me, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí ele continua, ele lhes entregou seus bens e deu a cada um segundo aquilo que ele entendia. Deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E aí, pastor, ele continua falando
expirou. E eu tenho mais a dizer, pastor. Depois disso, quem? A palavra do nosso americano. Depois disso, e foi ele à casa de Jezabel, mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tivesse 5 maridos, e o homem que tens não é teu marido. E digo mais, pastor, eu tenho tanto que eu vou continuar. E olhando ele de longe, diz: Zaqueu, ignorado pelos cabelos de uma ave, disse: desce daí, pois hoje almoçarei em tua casa. Meu Deus. E aí começou. E ele chega no ponto da mensagem, diz: e veio Dalila, e veio Dalila e cortou-lhes os cabelos, e os restos que sobraram foram 12 cestos, cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas, e todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. Meu Deus. Agora, se eu não falasse dessa maneira e não usasse aquela metodologia de homilética e de hermenêutica, de uma pequena exegese, vocês talvez não falariam nada, acreditaria que eu estou fazendo toda uma introdução da palavra de Deus, porque eu fiz uma mistura daquilo que muitas vezes, sem ter conhecimento, fazemos com a palavra de Deus. Por isso que comecei a falar sobre ministro, aquele que na verdade nos serve, aquele que está em nome de alguém, que lhe dá uma incumbência de falar a verdade, de pregar a verdade, de trazer luz para aqueles que não têm entendimento da palavra. Você imagina que isso aqui, eu preguei há anos atrás, ministrei há anos atrás, mas como é vivo ainda para mim e para você? Porque por falta às vezes de conhecimento, por falta às vezes de uma visão ampla da palavra, o povo perece, o povo é enganado, o povo é conduzido por alguém que realmente não cansou, não dobrou o joelho, não sentou para aprender como se deve falar a palavra de Deus. Por isso, quando você começou a ler comigo, quando você começou a chegar aqui ensinando que comecei, o chamado para o ministério é algo sublime, elevado, tarefa mais nobre que alguém pode exercer sobre a terra. Contudo, eu, você, todos nós não podemos fazê-lo de qualquer maneira, pois aquele que nos chama requer de nós uma excelência, dedicação, preparo adequado. Aí eu pergunto: eu, um servo? Você pode até fazer essa pergunta. Eu, uma serva? Eu, um servo? Quando nós encontramos 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, você vai entender por que Paulo traz um assunto tão lindo como esse, para que ninguém, como hoje, os que estão me vendo, que estão me acompanhando, comece agora, como nunca, sentar para ouvir, para aprender. Por quê, gente? Não está aqui, mas eu tenho que falar. Nos últimos tempos, vai surgir só homem de Deus e só mulher de Deus. Glória a Deus. Repito, nos últimos tempos vão surgir como nunca falsos profetas. Sim. Certo isso? Certo, pastor? E se nós não nos apegar à doutrina dos apóstolos, o ensinamento que a Bíblia nos traz, nós poderemos até perder a salvação, porque podemos ser enganados. Isso a Bíblia revela, é claro o que está acontecendo. Agora, gente, o que é ou o que significa, por exemplo, essa palavra ministro, essa palavra servo, como está aqui em 1 Coríntios 4:1? Eu comecei a falar que no grego original é o peretas, e esse termo aplica, para quem não sabe, a um remador inferior, por exemplo, alguém que remava
Pois maior extensão, querido, do remo ao penetrar a água, à medida que ele vai executando a sua tarefa, é algo que lhe custa muito esforço. Então, quando nós temos esse chamado, já sabemos qual é o nosso nível, entendeu? Onde nós estamos, diante daquele que nos convocou e nos enviou. Tem mais, olha que coisa linda. E eu quero trazer isso para vocês hoje. Aqui eu estou trazendo algo, gente, que eu poderia ministrar na nossa live Café com Deus. Mas eu falei, eu quero falar porque eu sei que a igreja precisa estar alerta para tudo que virá agora. O trabalho do remador, ele é anônimo. Por que ele é anônimo? Porque ele não está por cima, ele está por baixo, ele está na parte inferior do navio. Aleluia. O trabalho do remador, além de ser inferior, era um lugar de condenados. Olha a lição que Paulo Bispo traz para mim, para todos nós. A gente lê na parte que a gente lê é bonita, mas quando você pega a raiz da palavra, você já começa a falar assim: como? Então, que lição é essa que ele quer trazer para mim, para todos nós? Quer dizer que ele está dizendo que nós somos como remadores. Ele quer dizer que nós estamos por baixo. Ele quer dizer que nós estamos na parte inferior de um barco. Agora quer dizer que o lugar dessas pessoas é de escravo. Fala assim: Deus, revela aí. Porque eu me assustei com isso aqui. Quando é a primeira vez que eu peguei essa ministração, esse estudo. Então, querido, já começa. Por essa razão, era a parte menos confortável do navio. Diz mais a palavra aqui, que nós estamos hoje aprendendo junto, e é os nossos queridos que estão nos acompanhando também pela live, também ali o pastor Josué, quero aqui também dizer: olha, compartilha, porque Deus tem palavra do céu hoje. Amém. Gente, no entanto, o que possibilita este navio andar, no entanto, meus pastores, o que possibilita esta igreja existir, no entanto, o que faz essa obra ser o que ela é, no entanto, o que faz essa obra avançar este mundo tenebroso, este barco, esse navio que não é outra coisa, é a igreja do Senhor. É por isso que eu falo, aquele que abraçou o chamado, é episcopado, excelente obra essa pessoa, este homem sobre Deus abraçou, porque através destes homens, dessas mulheres, remando através da palavra de Deus, é através desta palavra, que quando você anuncia, que quando você lança ela, há um movimento agora no mundo espiritual, e a igreja ela vai avançando, porque lá na parte inferior, lá onde estão aqueles que aceitou a causa do Evangelho, que anuncia o Evangelho, é estes homens, essas mulheres, que faz a igreja avançar nos lares, que faz a igreja avançar em todas as situações dessa sociedade. Então Paulo traz agora aqui algo para mim e para você. No entanto, era o que possibilitava o seu movimento. O trabalho do remador exigia total submissão à voz do vizinho. Glória a Jesus. A voz do vizinho? Não, pastor. O remador estava atento. Pena que eu esqueci de lhe avisar. Você me ajudar na ministração. Há um tambor. Cada batida do tambor, o remador entendia, tinha compreensão do que devia ser feito. Então todos estavam atentos. Aquele que conduzia o navio, irmão, aquele que Deus colocou à frente, aquele que Deus colocou para que pudesse dizer, conforme a batida, então eles entendiam. E se eu mandasse o compasso, eles entendiam, tem que aumentar a velocidade. Se acelerasse o compasso daquele tambor, ele sabia, agora é a hora de nós invadir, agora é a hora de avançar, agora é a hora de anunciar, agora é a hora de proclamar, agora é a hora de falar de Jesus Cristo.
Glória a Deus, Cristo, nosso aleluia. Senhor, Ele cura, Ele liberta. Agora a hora de falar, olha, sai atento, porque aí vem o noivo. Eles compreendiam. Paulo pega uma linguagem, gente, de uma cultura que tinha pleno entendimento quando ele falava. Mas hoje a gente agora tem que começar a fazer muitas ilustrações. Nós temos que desenhar, nós temos que colocar algo que a pessoa tem interesse de parar para prestar atenção. É a mesma coisa eu falar assim, gente, se Jesus voltasse hoje, o que você teria para dar? O que você iria oferecer se hoje todos nós soubéssemos que Jesus Cristo voltaria hoje? Você pensa agora? Porque nós cultuamos, nós adoramos, nós celebramos, nós buscamos a Deus. Mas quando se fala da volta de Jesus Cristo, alguém falou, meu Deus, eu preciso acertar aquele probleminha lá. Eu preciso acertar aquela situaçãozinha que eu não devia ter falado, mas falei. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Ah, Jesus, pode você esperar um pouquinho aí? Eu estou vendo como eu vou chegar para pedir perdão. Eu tenho que ver como eu vou chegar diante daquela pessoa para ela não ficar, sabe, com aquela mágoa no seu coração. Vai chegar o teu filho. Ah, não, Jesus, dá um tempinho aí. Então eles entendiam, compreendiam. E Paulo pega agora essa situação de uma história. Seus ouvintes entendiam, compreendiam. Ele pega tudo isso para mostrar algo que está escrito aí. Algo que alguém, quando lê, lembra de Cefas. Algo quando alguém lê que está registrado, ele lembra agora de Paulo, ele lembra de Apolo. Por isso, gente, eu repito, a batida daquele tambor gerava isso aqui para quem não sabe, gerava sincronismo, gerava trabalho de equipe, gerava uma cadência, ou ritmo e produtividade. Quando não há isso que eu acabei de falar, a gente até parece que estamos juntos, até parece que estamos somando, mas basta qualquer coisa que cada um comece a ter um pensamento diferente, começa agora a entrar no nosso meio aquilo que não era para acontecer. Aí não tem o quê? Trabalho de quê? Aí não tem o quê? Uma cadência. Aí não tem o quê? Um ritmo. E não tem produtividade. Mas se há um tambor, mas se há no nosso meio alguém que está nos conduzindo, se há no nosso meio, meus queridos amigos, alguém que diz o que eu tenho que fazer, a quem eu devo obedecer, qual é a batida que eu tenho que obedecer? Eu fui chamado, gente, para anunciar esse evangelho no tempo que Deus me concede e fora do tempo. Dentro deste ambiente maravilhoso e confortável, mas também fora deste ambiente que muitas vezes o que está escrito não é confortável. Nós vamos chamar para isso. E nós estamos dizendo algo para você. Se você está escutando a batida desse tambor, que o Espírito Santo de Deus, nos dias atuais, tem feito como você nem imagina, nos alertando, nos conduzindo à presença dEle, nos conduzindo a falar com aquele vizinho que às vezes tem dificuldade de falar bom dia. Temos essa dificuldade. Moramos aqui, sei quantos anos, mas a gente parece que não consegue chegar naquele vizinho ou naquela vizinha, porque em algum momento da vida dela ou dele, ele foi usado para lhe atacar, para lhe apontar. E eu escutei alguém falando aqui que eu tenho que só orar por quem gosta de mim. Eu escutei. Falei, você tem que só orar por quem gosta de você. Orai pelos seus até pelos seus inimigos. Não sei se vocês escutaram. Eu escutei. E se está gravado, não vai ter jeito como falar que não falou. Porque eu acho que está gravado, que alguém falou. Que a gente tem que orar até por aqueles que não gostam da gente. Não nos respeita, não tem como princípio de honrar, não tem princípio, muitas vezes, não é nem da própria pessoa, porque isso aí já vem da própria família, vem da própria educação, vem daquilo que muitas vezes ela sempre recebeu. E eu falo isso porque eu nasci numa família, e essa família é sacerdotal, e nem todos que estão nela
ela serve a Deus como estou eu, melhor dizendo. Está aqui o bispo Luiz, o pastor Josué e a Maria, que é o cara que chama de César, aqui, a irmã César. Então nós tivemos pessoas que nos ajudaram a fazer uma boa escolha, mas não quer dizer que todo mundo teve. E quando vem para o nosso meio, cabe a nós entender que a gente é servo, que nós estamos o quê? Remando, que tem alguém batendo o tambor nos conduzindo, ou ir rápido, ou um pouquinho devagar, ou até mesmo um pouco acelerado, para nós anunciarmos a esta pessoa, e essa pessoa que ela entrou às vezes aqui na casa de oração, que ela está na melhor família, que ela está no ambiente onde nós nos respeitamos, onde nós honramos aqueles que começaram o trabalho, e que não temos como passar à frente deles e dizendo, hoje é fulano, hoje é missão. Princípio de honra reconhece aqueles que fizeram o que eu e você não fez. Em outras palavras, quem será que começou a remar primeiro? Eu ou o pastor Jonas? As pessoas querem falar isso, tá vendo? É muito simples quando a gente começa a pensar. Grande Deus, Deus está contigo, né? Eu fui ensinado por pessoas que são mestres da palavra, que têm um ministério lindo nessa cidade de Osasco. Eu louvo a Deus por cada um deles. Hoje eu estou diante de 2 pastores que, por mais que alguém fale, mas eu tive título, meu querido, não quer dizer que eu vou remar igual eles. Eu terei o mesmo ouvido, a mesma sensibilidade de ouvir o tambor que o Espírito Santo nos conduz. Não tem. Então o que eu devo fazer? Somar junto. O que eu tenho que fazer? Mostrar, aprender. Se me perguntarem, falar, eu não entendi, dá para você me explicar melhor? A sua mente está menos cansada do que a minha. A sua visão está vendo um pouquinho melhor. E assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Por isso que eu comecei a falar, olha, VCC. O VCC, muitos que eu já conheci, tiveram que sentar para aprender. Tiveram que fazer aquilo que eu fiz há muitos anos atrás, para poder chegar aqui com segurança e falar a palavra do Senhor. Eu venho de uma época, gente, talvez vocês também venham, mas eu venho de uma época que até os pastores, para falar uma leitura da palavra, pedia para alguém, porque eles não tinham leitura, mas o homem era um homem de oração, de consagração. O bicho ruim nem ousava mexer com esses homens. Tinha revelação, tinha visão, tinha o dom da cura, literalmente. Era homens usados, mulheres usadas por Deus. Mas chegou um tempo que Deus falou assim, evangelista Antônio, terminou aquilo que eu tinha com você nessa terra, e eles descansaram. Então vem nessa época que muitos deles não tiveram a oportunidade de sentar para entender o original da Bíblia. Quantos versículos eu falei aqui? Deve ter uns 4 aí para trás, mas apenas um eu estou mostrando para você que a tradução, olha bem, do original que está lá para o português esconde essa verdade que Paulo naquela época estava ensinando para dizer que, Reginaldo, você serve. Não se esqueça de quem você é. Você está ainda aqui porque eu quero que você sirva a minha igreja. Não é a minha igreja que vai te servir. E Jesus fala, meu irmão, eu não vim. Comeu uma pizza no McDonald's, no Rabinhos, naquele restaurante chique, para que vocês possam me servir. Mas eu vim para servir. Aleluia. E ele dá um exemplo para nós, que a gente glória a Deus, com conhecimento, dedicando sua vida na oração, dedicando sua vida na palavra, dedicando a sua vida para instruir as pessoas. Glória a Deus. Sabe, como se conduzir, como ter a sua vida neste mundo tenebroso. Então, quando eu escuto alguém, muitos anos atrás, eu ficava assim, meu Deus, hoje não. Hoje eu peço a Deus, Senhor, me ajuda, que um dia eu tiver a oportunidade
eu quero orientar essa pessoa, quero falar melhor do que eu. Não é igual a mim não, gente. É melhor do que eu, instruir melhor do que eu, cantar melhor do que eu, tocar melhor do que eu. Coisas que eu fiz na minha mocidade, coisas que Deus me deu oportunidade, e eu fiz, e tem essas pessoas nas igrejas quando eu passei, através do discipulado, para não nos fecharmos, irmãos, e não ficar tão, vamos dizer assim, vamos dizer, meio cansativo, assim você fala, não vai terminar, mas olha que coisa linda que eu vou falar agora para você, para que você possa depois falar com aquele que talvez não conheceu o que você hoje está conhecendo, aquilo que você está aprendendo comigo hoje, nos ajude a ser semeador da palavra. Ore o Espírito Santo, como hoje eu estudei e chorei quando a minha filha falou: Jesus, a mesma unção que está sobre a minha vida e do meu irmão Gabriel, destrava a mente, não usou o termo pai, destrava a mente do Reginaldo, para que ele possa falar fluentemente com todos aqueles que o Senhor quer enviar, que eu estou estudando inglês, eles falam fluentemente, e que ele possa falar, ministrar diante de todos aqueles que entendem essa língua, porque você alcança mais as nações, e ele agora receba a mesma unção que está sobre mim e meu irmão. Já foi muito fera, falou isso negócio. Ali, pastor, sinto muito. Quando ela falou aquilo que eu li, eu falei: opa, algo aconteceu no espiritual. Falei, ali eu falei: agora eu acredito que aquilo que eu venho orando há muitos anos foi destravado. Ótimo, agora eu vou sentar e não vou precisar fazer mais nada. Tem que fazer. Sim. Quem entendeu o que eu falei agora? Eu recebi uma palavra de unção, vai destravar minha mente, o Espírito Santo vai destravar, eu não preciso fazer mais nada, está resolvido. Acho que eu vou começar a falar inglês agora. Tem que fazer, senão não resolve. Entendeu o que acontece quando você na igreja? Pegou, meu pastor? Você está entendendo o que olha que veio, o que aconteceu? Eu conversando com ela, pedindo para ela me ensinar a falar o nome dos fundadores dessa igreja inglesa, o nome da cidade, o nome de tudo aquilo que está sendo falando lá em inglês. Eu falei: eu quero aprender a pronunciar, não quero apenas entender, eu quero falar. Você entendeu como é que é lindo? Então ela falou, está registrado, mas ela ministrou sobre a minha vida aquilo que o Espírito Santo deu para ela. Amém, glória a Deus. Aquilo que o Espírito Santo deu, glória a Deus. Vocês estão entendendo que Deus está falando conosco? Vocês estão entendendo, meus amigos, que Deus está falando conosco? Aleluia. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo está falando conosco? Glória a Deus. Aleluia. Fechando. Paulo aqui, o apóstolo, está enfatizando com a palavra ministro ou servo de Cristo, que nenhum dos líderes que servia a igreja em Corinto, Cefas, Apolo, Paulo, poderia dizer que algo era deles, a não ser a honra do trabalho humilde. Então o que eu tenho de quem é? O que você tem de quem é? Eita Deus. Os dons, os talentos, de quem é, gente? É daquele que tudo pode. Aleluia. É daquele que contempla sobre o teu coração. Eu vejo uma época que todo mundo falava assim: olha, foi Deus que me deu esse cargo, é meu. Eu vi nessa época. E a pastor, coitado, não ia mexer com aquela pessoa que dizia que quem deu o cargo era Deus, virava o rebuliço da igreja. E hoje eu estou respondendo de quem é. É do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente entende que nessa palavra nós temos que servir como servos. E quanto mais você servir as pessoas, você está servindo a Deus. Servir no lugar de Cristo, andando nos seus passos, o que você faria? Você faria a mesma coisa. Se você segue os passos dele, você faz a mesma coisa. É o mesmo caminhar. Portanto, do outro lado, ser servo consiste, gente, no alto privilégio, pois trata-se de ministro de Jesus Cristo e que
servi-lo de todo o meu coração. Aleluia. Aonde Ele me enviar, e a quem Ele me enviar, ser servo falando sobre os segredos, olha bem, do reino de Deus. Glória a Deus. Realizar, queridos, a obra de Cristo, assumindo essas contingências de seu ministério terreno. E Jesus é claro, pastores: ide e fazer o quê? Discípulo. Olha só. E fazer o quê? Discípulo. Ide e fazer discípulo. Eu estava numa igreja, meus amigos, pessoas de Deus. E alguém dizia, irmão, o tempo que servia a Deus, o tempo que estava envolvido na obra. Eu só fiz essa pergunta: quantos discípulos a senhora tem, a senhora granjeou para o reino de Deus, que está na casa de Deus? Glória a Jesus. Se eu perguntar para o bispo, gente, aleluia. Se eu perguntar para o bispo quantos discípulos tem bastante. Entenderam agora o recado de Deus? E de fazer o que, gente? Discípulo. Discípulos. Vocês já leram João aqui no capítulo 15? Quem já leu João capítulo 15 aqui? Leia. Ali tem uma palavra que Deus libera sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que você dê fruto, e o fruto permaneça. Essa é a palavra de Deus. Queridos, essa é a maneira que Deus colocou na minha vida para trazer as verdades do reino de Deus. Eu apenas quero orar agora em agradecimento a Deus, para que Deus nos ajude a gerar frutos, Glória a Deus. que a gente consiga de fato ter discípulos. Só que cada um gerasse um. Eita, pastor, não é coisa linda, hein? Olha bem para você. Se cada um gerasse um aqui que permanecesse, a gente pode, gente. Deus nos chamou para isso. E se você hoje tomar a decisão de gerar, de frutificar, de acordo com João 15, você se coloca de pé, porque eu quero orar para que Deus mude a nossa história neste lugar. Amém? Querido Deus, muito obrigado por essa palavra. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado pelo pastor.